Muito boa noite, Soma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Finalmente com som. Finalmente o pastor não vai tentar não terminar rouco a pregação. Coisa boa, mais uma semana na presença do Senhor. Mais uma semana que até aqui o Senhor nos guardou. Mais uma semana fomos salvos por Ele. Estamos aqui de novo como povo, como corpo, para cultuar o nome de Jesus. Bendito é o nome dele. Coisa boa estarmos reunidos em torno desse nome. Coisa boa cantar a este nome, dizer que tudo é sobre Jesus. Não tem coisa mais linda que isso. Não existe nada mais sublime, superior do que o nome de Jesus. Nada, nada. E nós estamos numa série de sermões em Filipenses. E uma das coisas que temos visto aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, nessa carta, é que ele valoriza muito o nome de Jesus, né? Ele valoriza demais o nome de Jesus, o Evangelho. E eu quero continuar fazendo isso, falando um pouquinho sobre essa carta. E hoje nós vamos no nosso 5º sermão. E eu quero falar sobre o capítulo 13. Então já vai achando aí, Filipenses 3. Já vai encontrando e deixando a Bíblia aberta. Para quem não me conhece, eu sou o Maicon, pastor dessa igreja. E responsável pelo ensino, pela pregação. E nós estamos nessa série de sermões que tem sido, para mim, pelo menos, estudar ela e falar sobre ela tem sido muito edificante. Eu amo a carta de Paulo aos Filipenses, eu já amava essa carta, e estudar ela, falar sobre ela, muito mais, tem sido muito mais recompensador do que eu achei que seria. Acharam aí Filipenses? Nós temos visto que Paulo está lidando com uma igreja que ele ama demais. A carta aos Filipenses não é uma carta em que Paulo vai escrever para resolver confusão. Não é uma carta que ele vai resolver para escrever defendendo o seu apostolado, defendendo a sua autoridade como pastor, como ele faz aos Coríntios. Ele também não vai escrever uma carta especificamente defendendo a igreja, a fé cristã, diante dos judaizantes, como ele faz com Gálatas. A carta aos Filipenses é uma carta para amigos, irmãos que ele ama e que amam ele. Ou seja, a gente percebe muito carinho, muito afeto nessa carta. Mas, como eu expliquei para vocês, também aparecem problemas. As circunstâncias têm influência sobre a nossa vida e nós podemos reagir mal diante delas. E Paulo está com esse receio. Paulo está vendo uma igreja que ele ama demais, que pode estar iniciando alguns problemas lá e ele quer resolver isso antes que comece, de fato, a ter problemas maiores. Nós vimos isso, capítulo 1, a introdução do capítulo, basicamente, é Paulo mostrando sobre o que ele vai falar. Por isso que ele enfatiza o todos vocês. Ele quer que a igreja seja unida. E ele também vai falar sobre a generosidade, sobre o avanço do evangelho. Paulo está preso e ele está dizendo, eu me agrado com isso. Tem pessoas que estão pregando para ver o meu mal, para me prejudicar. Mas tudo bem, desde que o evangelho avance. Olha isso. Como é que tu para um cara desse? Não tem como. Capítulo 2, nós vimos, Paulo vai dar o exemplo, ou o padrão da fé cristã, e como deve ser a mentalidade cristã. Tenham esse modo de pensar. Tenham o mesmo modo de pensar que teve em Cristo Jesus. E aí ele explica. E ele vai dar dois exemplos além dele mesmo. E além de Jesus, que é Timóteo e Epafrodito. Lembram? Tudo isso nós vimos até semana passada. E hoje nós vamos mudar o capítulo, virar a página e vamos para o capítulo 3. E eu quero que tu veja comigo agora que nem só pessoas e circunstâncias podem mudar ou tirar nossa alegria, mas as coisas também. Tem coisas que podem alterar o nosso ânimo, a nossa alegria. E também nesse trecho que leremos, vocês vão ver que tem uma palavra que Paulo usa demais aqui, ele trata ela com um grande peso. Vocês vão ver que tem uma palavra que para Paulo aqui nesse contexto é muito útil e para nós deveria ser também, que é considerar. Considerar, ou seja, versículo 7, versículo 8, versículo 13, são textos em que Paulo vai falar sobre considerar algo. E nós temos que parar e analisar um pouquinho sobre isso, e analisar a nossa vida de acordo com isso. Sócrates disse assim, a vida que não é examinada não é digna de ser vivida. A vida que não é examinada não é digna de ser vivida.
Paulo mesmo falou isso aos coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A vida do cristão tem que ser uma vida de autoanálise, ok? Então, com base nisso, eu quero que tu entenda que a jornada cristã, ela exige certos cuidados, parâmetros piedosos de nós. E eu quero ver com vocês, então, três aspectos necessários do chamado vocacional de todo cristão. E eu sei que o projetor ali na tela tá ruim. Nós vamos arrumar, tá? Não te distrai com isso. Isso vai tentar te distrair. Eu vou falar sobre distração hoje. Não te distrai com isso, ok? Tá horrível, tá um saco. Eu tô odiando aquilo ali. Mas suporte. Mais essa semana nós vamos arrumar aquilo ali. Na verdade, o Rafael já devia ter arrumado. Não sei por que ele não fez isso. Só queria tirar do meu coração. Só queria soltar isso. Vamos lá? Em primeiro lugar, desses três aspectos, o primeiro que nós temos que considerar, analisar e ter é alegria. Olha aí, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, acharam aí? Quanto ao mais, segura, para a leitura. Olha para mim. Coisa boa, e analisando assim, né? Quanto ao mais, por quê? Vocês vão ver em alguns comentários, teólogo, ele tem que inventar moda. Vocês vão ver sempre algum comentário, alguém querendo inovar, querendo falar alguma coisa que ninguém nunca falou, e alguns vão dizer que isso aqui, porque algumas traduções, a NVI é uma delas, ela traduz assim, finalmente. Eles vão dizer assim, isso aqui é um novo trecho, não estava na carta original, é uma segunda carta que Paulo enviou. Não deem bola para isso, ok? Paulo está dizendo quanto ao mais, ou finalmente, por quê? Porque ele vai passar a tratar de um assunto novo e os assuntos finais da carta. Chegamos na metade da carta, de agora em diante ele vai começar a tratar coisas que já levando para encerrar o que ele quer falar, ok? Vamos lá. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Segurei. Por enquanto, só a parte A do versículo. Nós vamos falar lá no capítulo 4, verso 4, um pouquinho mais sobre a alegria. Eu quero falar mais sobre isso porque, afinal de contas, esse termo é muito importante. Paulo fala mais de 20 vezes na carta sobre a alegria. E eu não vou me deter muito aqui, mas eu quero que tu entenda basicamente. É uma ordem. Alegrem-se. O termo aqui no grego é um imperativo. Sabe o que é um imperativo? É quando o pai olha para o filho e diz assim, levanta, eu mandei tu levantar. Sabe? Isso é um imperativo. É quando... Opa, não é brincadeira. Não tá de brincadeira. É isso aqui. Paulo está dizendo para a igreja assim, alegrem-se. É uma ordem. Como assim, né? Ou seja, de início a gente vê que a alegria na Bíblia não é uma emoção apenas. Não é um sentimento. Se tu tem que obedecer, é algo que tu pode realizar. Nós vimos isso, eu expliquei semana passada, que tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos capacita a fazer. Lembram? Ou seja, se a Bíblia está nos mandando alegrar, é porque nós podemos viver em alegria independente das circunstâncias que nos cercam. Ok? Entendido até aqui? É um imperativo, não é uma sugestão, não é um conselho bíblico, é uma ordem. Cristãos não alegres são uma contradição por si só. Sabe cristão mal-humorado, cristão carrancudo, aquele cristão que vive ranzinza, sabe? Tem problema ali. Tem problema. Ou ele não entendeu a Bíblia, ou ele não está cheio do Espírito, alguma coisa está errada. Ele não está vivendo de acordo com a ordem bíblica. A alegria é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo. A alegria, ela é uma intencionalidade, ela envolve intencionalidade por parte do crente de não ceder ao desânimo diante das circunstâncias. Isso quer dizer que tu vai passar situações que são complicadas, situações que exigirão de ti se esforçar para continuar alegre. Tá entendendo? Quer dizer, então, que nós não teremos somente situações boas, agradáveis, favoráveis. Tipo aquela música, né? Tá tranquilo, tá favorável. Ah, que ruim, né? Ruim. É que ele é um gordo, eu tenho que citar gordos aqui às vezes. Entendeu? Eu tenho que ser participativo com os da minha classe. Entendeu? Tem que ser inclusivo. É isso.
Tá tranquilo, tá favorável. Não, nem sempre vai estar. Às vezes, nós teremos circunstâncias ruins, situações desastrosas, acidentes, imprevistos, e mesmo assim, a ordem é: alegrem-se, estejam alegres. Não é uma opção. Segundo lugar, nesse trechinho que a gente leu, a alegria ela é no Senhor. Aí está o segredo da coisa. Aí que está o segredo do que Paulo está falando. A alegria não vem de qualquer lugar. A alegria não vem onde tu vai buscar de qualquer forma. Não. A alegria não vai estar nas situações que tu prefere. Ou na bebida. Ou na farra. Ou então num jogo de futebol que tu vai para se alegrar. Não. Não. A alegria tem uma fonte. E a única fonte da alegria é no Senhor. Entenderam? É em Jesus. Logo, se não é Jesus, não há alegria. Há distração. Não é alegria. A alegria, a fonte da alegria, a base da alegria é Jesus, é o Senhor. Só em Deus nós temos alegria para todas as situações, porque nós somos encorajados, ordenados a buscar isso nele. Isso não quer dizer, então, como Paulo diz, lembram quando ele está falando de Epafrodito, que ficou doente e orava para que Epafrodito não morresse? Esse nome é um trava-línguas, né? Desculpa, às vezes, o nome também, né? Epafrodito, onde já se viu botar o nome? Fica a sugestão, tá? Quem for ter bebê meio logo aí. O meu já está decidido, se for guri, o nosso, vocês sabem, é Máximos. A Su vai tentar dizer que não deem bola para ela, é Máximos sim, tá? O nome do piá será Máximos. Que legal, né? A criança chegar na escolinha, chegando no Kids, como é que é teu nome, meu amiguinho? Máximos. Não tem como dar errado. Esse é o nome, tá? Por isso que eu não entendo quem bota o nome de Epafrodito. Não faz sentido uma coisa dessa. Enfim, o que Paulo está dizendo? Ele ficou doente, estava a ponto de morrer. E Paulo diz que se ele morresse, seria sofrimento em cima de sofrimento. Lembram? Então, viver em alegria não é hedonismo. Tu zerar o sofrimento, eliminar o sofrimento. É tu lidar com o sofrimento. Enfrentar o sofrimento. Ok? O hedonismo tu elimina, tu zera ele, tu não lida com ele. É diferente. Na Bíblia o sofrimento tem um lugar. É isso que Paulo está mostrando para nós. Ou seja, qualquer atração religiosa é um fardo e é motivo de tristeza, desânimo. Por quê? Porque você está confiando em algo que não é Jesus. E eu quero que tu entenda que eu vou usar muito o termo religião aqui hoje. E eu quero que tu entenda que religião, estou lidando, é tu ser religioso. Confiar em listas. Confiar num passo a passo. Confiar num sistema e não em Jesus. Ok? Entendido? Então, não há alegria fora de Jesus. E o problema no mundo hoje é que ele insiste em buscar alegria em coisas que não são Jesus. Paulo fala isso em Romanos 1, que o homem, ele busca adorar o Criador em coisas que não são o Criador. Ele busca a comunhão com o Criador naquilo que não é o Criador. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões. Lembram do texto? O que está acontecendo? O homem, ele se distanciou do Senhor por causa do pecado, e a partir de então ele começa a tatear. Paulo fala isso em Atos 17, como tateando, buscando como um cego. Ele está buscando Deus. O problema é que ele está buscando voltado contra Deus. Ele está indo cada vez mais para longe, está se distanciando mais. Conforme o homem vai se afastando mais, Deus o entrega às suas paixões. Entenderam? É isso que está acontecendo. Só que tem um problema nisso aqui. Salmo 139 diz assim, ó, que Deus não só é aquele Deus que está diante da nossa face. Tem um termo na teologia que é corandeu, é face a face. Deus não é só aquele ser que está distante, que está nos observando de longe. Deus é onde nós estamos. Deus é o nosso habitat. Eu não estou dizendo que o mundo é Deus, tá? Não é isso.
Eu estou dizendo que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e não só isso, mas nós estamos em Deus. Por isso Paulo vai dizer que nele nós nos movemos e existimos. Atos 17. É nele que nós estamos. Salmo 139, lembram? O salmista diz, porque se vou ao mais alto, lá tu estás. Se desço ao mais profundo, lá tu estás também. Aonde eu for, Deus está. É porque nós estamos em Deus. Estão entendendo? Deus é o habitat onde nós vivemos. Agora imagina tu vivendo numa casa que está tudo errado. Vazamento de água, o piso soltando, como estava ali antes de arrumarem. A elétrica toda bagunçada, está dando curto-circuito. É bom viver numa casa assim? Não, né? É isso que está acontecendo. Nós estamos num habitat que está cada vez gerando mais problemas. Não no habitat, mas em nós. Sabe, tu não vive em paz num lugar assim, né? É a mesma coisa nós. Quando o salmista diz que Deus está em qualquer lugar que a gente for, ali ele está nos vendo, quer dizer que nós habitamos Deus. Nós estamos não só diante de Deus, mas nós estamos em Deus. Portanto, quando nós estamos em desarmonia, fora de comunhão com esse habitat, a agonia, a angústia. Vocês estão entendendo? É por isso que o mundo tem cada vez mais angústia. É por isso que você vai ver cada vez mais facilidade de todo tipo, tecnologia, as coisas ao alcance da mão, no toque de uma tela de telefone, tudo muito fácil. Hoje tu não precisa cozinhar, basta tu clicar na tela do telefone e a comida chega no portão da tua casa. Tá tudo muito fácil e ainda assim tu vê cada vez mais ansiedade, angústia, depressão, tristeza, desânimo, frustração. Por quê? Porque o homem continua em desarmonia com esse habitat. Entenderam? Então não adianta buscar naquilo em que não tem solução. Nós vamos buscar e encontrar alegria quando encontrarmos Jesus. Somente nele. Somente no Senhor é que tem alegria, comunhão, plena felicidade, mesmo que estejamos diante de sofrimento. É isso que o salmista está mostrando para nós. É isso que Paulo está falando aqui. Mesmo diante de problemas, diante de sofrimento, nós só teremos alegria no Senhor. Fora dele não existe. Não existe. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam disso? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o terceiro maior em depressão. Nós somos a terceira nação em depressão e o país com mais ansiedade no mundo. Com as pessoas mais ansiosas. Agora eu te pergunto, o país não é um dos maiores países cristãos do mundo? Em número é. Em número é. Então tem coisa errada. O cristianismo aqui está com algum problema. Se nós somos um dos maiores países cristãos do mundo e ainda assim é o país mais ansioso do mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa com a fé, com a religiosidade do povo brasileiro. Entenderam? Essa angústia, essa ansiedade que predomina na nossa nação. E você vai ver que disso decorre muita coisa. A falta de produtividade, a própria depressão, sofrimento de todo tipo, pessoas passando a tomar mais medicação por causa disso. Enfim, os problemas em decorrência disso são incontáveis. Só a eternidade vai mostrar para nós. Por quê? Porque o nosso país ele é ótimo, ele é um dos maiores também em buscar alegria onde não tem. Nós somos ótimos em buscar alegria no futebol, no carnaval, no sexo, na música, em tudo que é lugar, menos em Jesus. E é por causa disso que a gente vê tanta angústia, tanta ansiedade, tanto sofrimento. Porque enquanto nós professamos uma fé, a nossa atitude não concorda com essa profissão de fé. Não concorda com aquilo que nós falamos. É óbvio que não vai dar certo. Então nós temos que ser intencionais na busca pela alegria. Ok? Em segundo lugar,
Nós precisamos de atenção. Lê comigo aí, parte B do versículo 1 até o verso 3. Escrever de novo as mesmas coisas não é para mim, não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Isso aqui, Paulo não está falando da alegria. Alguns vão dizer que ele está falando da alegria, porque ele repete várias vezes isso. Não é. Paulo está introduzindo o assunto que ele vai abordar agora. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães. E eu acho... Pausa, segura aí. Eu acho ótimo quando a Bíblia fala isso. Cuidado com os cães. Ou como Oséias, né? Oséias fala, ele chama as mulheres de vaca. Aquelas vacas. Coisa ótima, os xingamentos na Bíblia. Coisa linda isso. Os cães. Por que as pessoas implicam, então, quando eu falo assim, o animal? Não deveria ter problema com isso. A Bíblia xinga assim, eu também posso. Não é errado, entendeu? O animal. Tu é burro, sabe? Não tem problema tu falar isso. Eu estou só seguindo a Bíblia. Cuidado com os cães. Paulo está usando muita ironia aqui. Ele está sendo muito sarcástico. Adiante. Cuidado com os maus obreiros. E o terceiro alerta, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós, versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Ou seja, a circuncisão de fato é no coração. Não é então o batismo. É por isso que nós não batizamos recém-nascidos. Outra hora eu explico melhor isso, mas só para tu entender, por isso que nós não batizamos bebezinhos recém-nascidos. Ok? Logo, presbiterianos estão errados, católicos estão errados, e não adianta se debater, depois vai ter gente falando, xingando, não quero nem saber, estão errados, ponto. Circuncisão é do coração, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Olha o que Paulo está fazendo aqui. Primeiro, ele está xingando os caras, os cães, os animais. Ele está ofendendo. Por quê? Porque judeu era o cara que chamava os gentios de cães. O judeu é que chamava os gentios os cães. Porque os cães eram aqueles que ficavam do lado de fora, moravam na rua. Logo, para o judeu, o gentio era aquele que não fazia parte da aliança, ficava do lado de fora. Então, eles falavam aos gentios que eles eram cães. Quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está dando a maior ofensa que o judeu podia receber. Aqueles cães. Ele está pegando pesado. Tu não tem ideia. É que hoje a gente fala cães, tu já imagina um pet, né? Tu já imagina um shih tzu no colo, né? E tu fazendo um carinho, ele com um topzinho rosa na cabeça e tu fazendo um carinho. Ai, filhinho, né? Tu já imagina. Não é. Não é. Não é um pet aqui. Paulo está sendo muito ofensivo. Paulo está sendo tóxico aqui. Ele está sendo muito tóxico. Ele está pegando muito pesado com os caras. Ele está dizendo assim, ó, vocês chamam eles de cães, na verdade vocês é que são. Vocês são os cães. Vocês é que estão do lado de fora. É isso que Paulo está fazendo. Ele está chamando os judaizantes de cães. Por quê? Porque ele está se referindo a pessoas que confiam na carne, a falsa circuncisão. Não só isso, mas o termo que Paulo usa é um termo ofensivo. Porque ele não está dizendo a circuncisão meramente, cortar o prepúcio do pênis, não é isso. Paulo está usando um termo incomum aqui que quer dizer mutilação. Lembram que a lei lá em Levítico proibia os sacerdotes, os levitas, de se mutilarem? Lembram? O termo que Paulo está usando aqui é esse. Eles se mutilam, eles confiam na carne com essa falsa circuncisão, essa mutilação. Eles se cortam, achando que vai resolver, e não vai. É isso que Paulo está falando. É isso que os judaizantes estavam fazendo. Por quê? Porque eles chegavam nas igrejas, nos gentios, e eles diziam que não bastava confiar em Jesus, você tinha que ser circuncidado. Esse é o problema dos religiosos, é achar que Jesus nunca é suficiente. Tu precisa confiar em Jesus, mais alguma coisa. Tu precisa confiar em Jesus, e mais alguma coisinha.
confiar em Jesus e ser generoso nas tuas ofertas. Sabe? Aquela semente. Tu precisa confiar em Jesus e andar vestido a caráter, senão tu não é salvo. Tu precisa de um terno e uma gravata, ou tu precisa desse tipo de roupa. Tu precisa confiar em Jesus e aceitar a todos, senão tu não é um cristão. Tu tem que ser tolerante, sabe? É confiar em Jesus e mais alguma coisa, sempre. Para a pessoa religiosa é isso. Por quê? Porque é isso que torna ela capaz de alcançar Jesus. Confiar na carne. Confiar que ela consegue fazer alguma coisa. É isso que Paulo está dizendo. É isso que esse pessoal está mostrando. Eles confiam em Jesus mais alguma coisa. Ou seja, não é evangelho. Detalhe. Não quer dizer que a igreja em Filipos estava sendo ameaçada por os judaizantes. Paulo está falando de judaizantes no contexto geral, porque eles estavam em todos os lugares. Se tu for analisar, em Atos, capítulo 9, Paulo se converte. Capítulo 10, Pedro vai até os gentios, ele vai na casa de Cornélio e prega o evangelho. E ele é convertido. Depois Pedro tem que se explicar lá em Jerusalém, dizendo por que ele entrou na casa de gentios e pregou o evangelho. Alguns depois, judaizantes, vão até Antioquia, onde Paulo e Barnabé estão, e começam a dizer que eles devem seguir a lei, se circuncidar e obedecer o que mandava a lei cerimonial. Vocês lembram disso? O que acontece? Paulo, Barnabé e mais alguns irmãos voltam a Jerusalém para conversar com esse povo, os judaizantes, e mais os apóstolos. Pedro, Tiago, que era o líder da igreja ali em Jerusalém, e mais os outros apóstolos. O que eles resolvem? Não precisa seguir a lei. Não precisa. A lei cerimonial, Jesus já cumpriu. Está resolvido. Não precisa. Confia no Senhor, te arrepende dos teus pecados e será salvo. É isso. Eles não aceitam. Tanto que tu vai ver que por todo o livro de Atos, os judaizantes sempre vão como cães seguindo Paulo. Onde Paulo vai, eles estão lá dizendo que tem que seguir a lei, tem que se circuncidar, tem que fazer o que manda a lei para tu ser salvo. Entendeu? Então, esse povinho, esses cães, eles são cães porque estão do lado de fora, eles acreditam que isso é obedecer a Deus e conquistar Deus, mas estão só confiando na carne. Eles são maus obreiros porque, segundo o alerta que Paulo dá, né? Cuidado com os maus obreiros. Por quê? Porque eles fazem o mal. Sempre que tu diz para alguém confiar em Jesus mais alguma coisa, tu está ensinando um falso evangelho. Ou quando tu ouve que tu precisa confiar em Jesus mais alguma coisa, você está diante de um falso obreiro, um mau obreiro. Entendeu? É isso que Paulo está falando aqui. É isso que esse povo fazia. Eles iam de igreja em igreja dizendo que era necessário confiar em Jesus mais alguma coisa. Maus obreiros. Estão ensinando mentiras, heresias, coisas que não concordam com a fé cristã. É isso que nós vemos hoje. Pessoas que confiam em Jesus mais alguma coisa. Eles eram praticantes do mal, porque eles ensinavam um falso ensino. Jesus mais alguma coisa. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei. Logo, se ele cumpriu, ele é o fim da lei. Hebreus vai falar muito isso. Se tu for ler 13 capítulos, lê rapidinho. Tem um despertador, alguém tem que tomar remédio, gente. Toma teu remédio. Eu oro pelos enfermos, mas nem sempre são curados. A Kellen sabe disso. Toma teu remédio. A Su saiu, acho que era ela que tinha que tomar o remédio. O ensino que fala que Jesus mais alguma coisa é o necessário para a fé é um falso ensino. Você está diante de um mau obreiro. Entendido? Hebreus deixa isso bem claro para nós. Jesus é o fim da lei. Então não adianta você querer Jesus mais uma vida moral, seguir, viver direitinho. E hoje tu ouve muito isso, né? Mas eu não faço mal para ninguém. E daí? E daí? Não quer dizer? Isaías diz que as nossas boas obras para Deus são trapo de imundícia. Então quando tu tenta fazer o bem, achando que tu vai conquistar alguma coisa, para Deus isso é nojento, asqueroso, causa ânsia, vômito.
Para Deus é isso. Trapo de imundícia. O paninho que as mulheres usavam antigamente para segurar a menstruação. Ou aqueles paninhos que eram usados para limpar as feridas em que havia pus. Isso é trapo de imundícia. Essa é a nossa boa obra para Deus. Quando a gente confia na carne e acha que vai conquistar Deus vivendo uma vida moral, vivendo certinho. É isso. Entendeu? Não adianta Jesus e mais o teu esforço. Jesus, ou tu dar dinheiro, achar que tu paga, tu oferta, tu dizima, então está tudo bem. Não está tudo bem. Jesus e mais falar em línguas. Eu me criei num contexto assim. Se tu não falasse em línguas, tu não era cheio do Espírito. Havia a possibilidade de tu nem ser salvo. Tu tinha que confiar em Jesus, mas também falar em línguas. Confiar em Jesus e votar nesse, ou votar naquele. Se tu não confia em Jesus, mas vota no Bolsonaro, tu não é tolerante, tu não é crente. Tu deveria votar no Lula, porque daí tu te mostra alguém tolerante. Ou tu votou no Lula, então tu não é cristão. Tu deveria votar naquele que é dos bons costumes, na pessoa que é do bem, da família. Tá na segunda esposa, mas é pela família. Entendeu? É Jesus mais o teu candidato, ou Jesus mais a tua ideologia. Não adianta. É trapo de imundícia. É confiar na carne. Além disso, religiosos sempre vão estabelecer algumas normas, alguma lista para tu seguir. Religiosos, a religiosidade sempre vai dizer, é desse jeito que tu tem que viver. Se tu congrega, se tu dá o teu dízimo em dia, se tu vai todo GC, se tu nunca falta o culto, então tá tudo bem. Estão entendendo? Basicamente, se tu vive a tua vida certinha, se tu cumpre os requisitos, tudo certo, nós nunca vamos nos incomodar. E isso não é só aqui. É a religiosidade, é a mente religiosa. Porque tem pessoas que se dizem ateias, mas são religiosas. Elas têm uma lista, um checklist a seguir. Tu não faz mal para ninguém, tu confia na ciência e tu vive assim. Ela também tem uma lista dela. Estão entendendo? Religiosos sempre têm uma listinha de requisitos. E é desse jeito que tu tem que viver. Se tu não vive de acordo com isso, tu tá fora, tu é considerado cão. Ou tu tem que seguir a lista, seguir os requisitos, seguir o que o meu grupo defende, ou então tu não tá inserido, tu é dos de fora. A religiosidade é isso. Confiar na religiosidade. E por que Paulo odeia a religião? Por que Paulo odeia os religiosos aqui, os judaizantes? Porque ele era um desses. Paulo era o perseguidor, lembram? Paulo está indo, Atos 9, para Damasco. Ele está indo buscar pessoas que haviam se convertido a Jesus. E está indo buscar eles para trazer presos, arrastados. Mulheres arrastadas pelos cabelos. Homens arrastados como podiam. E iam preso. Ele tinha autorização para isso. Ele perseguia a igreja. Nós vamos ver daqui a pouquinho, alguns versículos adiante. O que ele está fazendo? Ele está sendo um religioso. A pessoa tem que seguir a fé judaica. Se não for, está fora. Ele é esse religioso. Por isso que ele odeia. Ele era um desses. Ele sabe como que é a mente religiosa. Ele sabe como que é pensar assim. E ele tem nojo disso. Ele tem asco disso. Paulo, o perseguidor, é quem agora está sendo perseguido. Religiosos são cães que destroem tudo e só fazem barulho. Como o cachorro no lixo na rua. Sabe? Quando tira o lixo para a rua, os cachorros vão ali, rasgam tudo, destroem. É assim. Religiosos são assim. Eles só fazem barulho, estragam as coisas e acham que esse é o jeito certo. É isso. É isso. A mente religiosa é desse jeito. Por isso Paulo está dizendo esse nós contra eles. Eles são quem? São os cães, maus obreiros. São
a falsa circuncisão ou mutilação. Nós, o que tem nós? Nós sim é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo está fazendo menção aqui de pessoas que adoram em Espírito. E outra coisa, detalhe, ele está mostrando quem é o nosso Deus, o Deus Trino. Vocês perceberam a trindade nesse versículo? Nós é que confiamos em Deus. Nós é que somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Olha a trindade, que coisa linda isso aqui. O que é isso? É a verdadeira circuncisão. É a soma de judeus e gentios. Não é só um ou só outro. É a soma. A igreja é isso. É a adição. Eu não vou falar soma para não confundir com o nome da igreja, tá? Soma e soma, né? É a adição, é a soma, o cálculo, o total de judeus e gentios. É isso. Isso é a circuncisão verdadeira, a circuncisão do coração. Ok? Paulo está mostrando que esse é o povo de Deus. Esse é os da aliança, esse é os que estão dentro. Os outros, os cães, é aqueles que tentam dizer como deve ser, mas não confiam em Jesus. É só Jesus. Jesus é um detalhe e mais alguma coisa. Mais um sistema, mais algo que tu deve seguir. Em contrapartida, nós, esses que confiam, que não confiam na carne, mas adoram em espírito, somos o povo de Deus. E aqui nós vamos lembrar de quando Jesus fala com a mulher de Samaritana, lembram? João 4. Vocês lembram disso? Lê aí, abre comigo aí, João 4. João 4, a gente vai ler 6 versículos. João 4, do 20 ao 26. Cara, isso aqui é fenomenal. Eu amo esse texto aqui. Eu amo. Olha só o que o texto está dizendo. João 4, 20 ao 26. Nossos pais, aqui é a mulher falando, nossos pais adoravam neste monte. Nossos pais quem? Os samaritanos. Eles estão lá em Samaria. Mas vocês, os judeus, a mulher está falando para Jesus, vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E agora? Está essa disputa. Samaritanos dizem que é aqui. Judeus dizem que é lá em Jerusalém. E agora? Qual é o local certo para adorar? Por que isso? Porque Jacó havia adorado nesse monte, ali em Samaria. Por causa disso, havia essa rixa. O reino norte e o reino do sul ali sempre teve rixa. Vocês vão ver. Vocês devem estar lendo, se estão parelho com a gente. Nós estamos ali em 1 Reis. Vocês devem estar por aí. Vocês vão ver. Desde o início. Quando Davi assume o reinado, já tem divergência entre o reino do sul e do norte. Lembram? Continua. A coisa só continua. Só piora. Os samaritanos dizem, é aqui o local de adoração. Foi aqui que Jacó adorou. É aqui. Fechou? Só. Ponto. Os judeus não. Não, é Jerusalém. Aqui é o local de adoração. Foi aqui que Davi trouxe o tabernáculo, trouxe a arca para cá. Aqui que Salomão construiu o templo. É aqui. Ponto. Ninguém cede. Aí a mulher pergunta para Jesus. Tá, os nossos pais adoraram aqui. Mas vocês, judeus, dizem que é lá. E aí? Como que a gente resolve isso? Aí Jesus respondeu para a mulher. Olha aí, verso 21. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Tá, só um pouquinho. Um diz que é num, o outro diz que é no outro. Agora não é nenhum nem outro, então não adora mais. É isso, ponto. O que Jesus está falando não é nem lá e nem aqui. Como que acerta isso? Como que resolve? Jesus continua falando. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. É Ele, Jesus. Verso 23. Mas vem a hora e já chegou. Eita! E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós, os que adoramos a Deus em espírito, Paulo está falando. Os que adoramos em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está falando? Não é nem lá e não é aqui. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. O que é isso? É onde tu está. Se tu adora a Deus em espírito, é onde tu está. Não interessa o local onde tu está, tu é um adorador. Não adianta então tu estar aqui, tu levantar as mãos, tu cantar, tu chorar e no teu trabalho tu ficar falando com o teu coleguinha sobre a traição dele com a esposa, sobre a garota com que ele saiu e abandonou a esposa para sair com ela. Não adianta tu estar no teu trabalho e tu ficar vendo vídeos pornôs que teus colegas te enviam. Não adianta tu estar no teu trabalho e estar fofoqueando com a tua colega sobre o marido. Então, é em espírito, é onde tu tá. E em verdade, porque é de coração. É algo sincero, genuíno. Entendeu? Adoração em espírito e em verdade. É onde tu tá. Não interessa onde tu tá, tu é adorador, tu é o mesmo. É assim. É assim que tu te relaciona com Deus. É assim que tu vive. Porque tu é essa pessoa. É esse que o Pai procura. Entendeu? Entenderam? É isso. Não é no monte. Não é nesse lugar. Não é naquele. Por isso que não faz sentido pessoas que dizem que a oração só é válida se for às 3 da madrugada. A oração só vale se for à meia-noite. A oração da meia-noite. Religiosidade. Não faz sentido. Não, para Deus ouvir, tu quer ser atendido, tu tem que orar no monte. Só assim. Religiosidade. Religiosidade. Tu quer ir? Pode ir. Pode, à vontade. Precisa? Não. Pastor, eu não quero. Estão dizendo que eu tenho que ir orar no monte, mas eu não quero. Eu quero orar no monte de coberta, lá na minha cama. Pode, fica à vontade. Vai lá, faz isso. Entendeu? Ninguém pode dizer para ti que tu tem que crer em Jesus, mas adorar em tal lugar, orar em tal lugar, orar em tal horário. Não. Religiosidade. Entenderam, meus irmãos? Verso 25. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias. Ela acreditava que viria o Salvador, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26. Então Jesus disse, e é a primeira pessoa para quem Jesus fala explicitamente: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles a quem Jesus se revela. Eita glória. É esses que o Pai procura, aqueles a quem Jesus se dá a conhecer. Conhecer Jesus é o que vale, é o que temos. A única coisa que nós devemos querer é isso. Entendeu? Entendeu o problema de confiar na carne? Confiar na carne é mutilação. É abominável ao Senhor. Confiar em algo que tu faz, confiar no que tu é, confiar no que tu deixa de fazer, confiar no que tu fala. Então, em primeiro lugar, tem a alegria, seja intencional. Em segundo lugar, tem a atenção com os falsos ensinos, com os maus obreiros, com os cães. Ok? E nunca se surpreenda quando eu xingar alguém chamando por nome de bicho. Tá? Terceiro lugar, determinação. Leia aí, versos 4 ao 11. O trecho mais longo que nós vamos ler hoje, mas não vamos demorar. Determinação. Verso 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. O que Paulo está falando? Cara, isso aqui é demais. Paulo é demais. Eu vou ter que sentar na eternidade em algum momento, tomar um chimarrão bem longo com Paulo. Eu quero conversar muito com ele. Eu quero tomar um baita chimarrão. Não os da Laís, que é muito enfeitadinho, não vale. Não é chimarrão, aquilo é outra coisa. É abominável. Chimarrão cevado, bem verdinho. E eu vou conversar. Paulo, cara, conta. Fala. Abre o peito aí, fala. O que tu quis dizer, né? Ó, Paulo quis dizer assim, ó, eu tenho certeza disso. Paulo disse assim, ó. Mas, se for para jogar o joguinho deles, digamos que eu queira, eu ganho deles no campo deles também.
Pode ser o campinho deles, pode ser com a bola deles. Eu ganho lá. É isso que Paulo está falando. Olha só, verso 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se ele quisesse, ele poderia. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Verso 5. Fui circuncidado no 8º dia, conforme havia a ordem, o mandamento para o povo judeu. Sou da linhagem de Israel. Ele é sangue puro, ele tem pedigree. Da tribo de Benjamim, a tribo queridinha. A única, além de José, o único filho, além de José, que era filho de Raquel, a amada de Jacó, é a de Benjamim. É Benjamim que se manteve fiel a Judá, quando houve a divisão, reino do norte e reino do sul. Benjamim é a primeira tribo que teve um rei, Saul, de onde vem a homenagem do nome de Paulo, Saulo. Saulo era uma homenagem ao nome mais proeminente dessa tribo, Saul. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. O que é isso aqui? Olha só, dá um tempinho. Eu tenho que falar isso aqui. Hoje a gente é acostumado a usar fariseu como um xingamento, né? Ah, tu é um fariseu, né? Tu só quer ditar regra, tu acha que tu tá certo. Na época, fariseu era a elite da religiosidade. Tu dizer que era fariseu era basicamente tu dar um carteiraço. Eram os caras que mais seguiam a lei, eram os mais entendidos. É isso que Paulo está dizendo. Fariseu. Eu era fariseu. Verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha aqui. Não era só que ele tinha pedigree, filho de judeu e judia. Não era só que ele era descendente da tribo de Benjamim, ele podia dar carteiraço. Não é só isso. Era no coração. Ele perseguia a igreja porque ele acreditava naquilo ali. Ele acreditava que se fizesse aquilo ali, estaria certo, estaria agradando Deus. Entendeu? Ele acreditava naquilo ali. Ele não fazia só por mal, porque ele era um homem mau. Não. Ele acreditava que aquilo ali era o certo. Religiosos tendem a pensar que esse é o único jeito certo de fazer as coisas. É Jesus mais alguma coisinha. Mais alguma coisa. Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A lei tinha mais de 618 mandamentos. E ele está dizendo que era irrepreensível. O cara era pau-ferro. Mais de 618 mandamentos. E ele está dizendo, irrepreensível. O verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo, geralmente, quando cumprimenta as igrejas, quando vai falar, ele se coloca junto. Ele está falando nós. Em Filipenses, ele fez isso algumas vezes. Vocês viram isso? Paulo diz nós. E agora ele torna isso pessoal. Pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está tornando pessoal. Jesus é meu Senhor. Aquilo que ele perseguia, queria destruir, queria ver acabado, queria ver pisoteado. Agora é o que ele tem de mais precioso na vida dele. Por isso que Jesus, quando encontra ele no caminho de Damasco, diz, Paulo, por que me persegues? Aquilo que Paulo mais odiava, a igreja que adora esse Nazareno crucificado, maldito, porque a Bíblia diz maldito que for pendurado no madeiro. Ele é maldito. Paulo queria destruir isso. Agora é o que ele tem de mais precioso. Meu Senhor. Meu Senhor. Para Paulo não tem nada mais importante do que Jesus. Nada. Para Paulo não há nada mais sublime, mais digno de honra, de glória do que Jesus. Nada. Por isso ele usa um termo comercial aqui. Ele está usando um termo comercial. Aquilo que era lucro, agora é perda.
Paulo é como se ele fosse, ele se coloca na posição de um contador. E ele estava dizendo assim, ó, eu fiz um balanço da minha vida. Eu fiz um balanço. Quando eu encontrei ele, lá no caminho de Damasco, quando eu encontrei ele, eu fiz um balanço da minha vida. E eu parei para perceber que aquilo que eu acreditava, que se eu fizesse tudo certinho, que se eu seguisse a risca, que se eu fosse irrepreensível, estava garantido, ele está dizendo, aquilo para mim é perda. Porque agora eu encontrei aquilo que dá lucro. Por isso que ele fala lá em 1:21, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Não há nada mais precioso do que Jesus. Não tem, nunca teve, nunca haverá algo que valha mais a pena, algo pelo que viver, algo pelo que se dedicar, algo pelo que se gastar, algo pelo que morrer, que não Jesus. Nada, nada. Por isso, Paulo pode falar tranquilamente, ele está preso, e ele pode dizer tranquilamente, eu me alegro, eu estou bem, eu me alegro, porque o Evangelho segue avançando, o nome de Jesus está sendo mais conhecido por outras pessoas, não tem problema. Eu sei que se aqui eu morrer, eu sei que se Nero mandar me matar agora, eu vou só ganhar com isso, eu vou para junto do meu Senhor. Não há nada mais precioso do que Jesus. Nenhum tesouro, nada do que a gente busque aqui dá essa alegria, dá esse contentamento, nada. Não há carreira, não há salário, não há sonho, nada se compara com o Senhor Jesus. Nada, nada. É isso que Paulo está falando. Continuando. Por causa dele, Jesus, perdi todas as coisas. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, ou ser achado nele. Olha só, segurei. O termo aqui ele está amenizado, não é só lixo, não é só isso. O termo aqui ele indica duas coisas. Tinha duas coisas que eram usadas para se referir quando se usava esse termo. O primeiro deles é cocô, bosta. Paulo está dizendo, para mim, tudo aquilo, o que eu mais valorizava, ser hebreu de hebreus, fariseu, da tribo de Benjamim, seguir a lei, ser irrepreensível nela, tudo aquilo é lixo, é bosta, é cocô. Tu tem noção do que é Jesus ser valioso a tal ponto de o sonho de vida de qualquer judeu, o judeu padrão, o judeu que é exemplo, dizer, isso aqui, cocô, não vale nada. E a segunda coisa que esse termo se referia é lixo de rua que só servia para cachorros comerem. Entendeu? Aquele lixo que as pessoas jogavam na rua e que servia só para os cachorros. Aquele lixo mal cheiroso, churume, é isso. Ou seja, é lixo de rua mal cheiroso, tal como churume ou cocô. É isso que Paulo está dizendo, que aquilo para ele agora. Aquilo vale tal qual isso aqui. É isso que Paulo está dizendo. Comparado com Jesus, tudo é lixo, é cocô. Verso 9 ainda. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte,
A coisa em Jesus vale tanto que para ele, se ele morrer, se ele sofrer o resto da vida, não tem problema nenhum. Porque Jesus está junto. Isso compensa qualquer coisa. Isso vale a pena. Verso 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo que, olha só, vamos jogar o joguinho de vocês então? Tranquilo, não tem problema. Eu jogo. Só que mesmo nesse jogo de vocês aí, eu ganho. Querem jogar esse joguinho? Não tem problema. Eu jogo ele. Só que nele eu ganho também. Eu sou superior a vocês nisso. Eu sou superior a vocês mesmo no campo de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Quer confiar na carne? Eu ainda mais. Quer confiar na carne? Então eu vou ganhar de vocês aí também. Eu ganho de vocês mesmo aí. No campo de vocês, com a bola de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Nesse joguinho aí eu ganho. E aí ele vai dar três padrões aqui. Que nós só vamos ver 2 deles hoje. O primeiro deles, Paulo vai se referir ao passado e depois ao presente. E ao futuro. Nós vamos ver o futuro semana que vem. Paulo fala agora sobre o passado dele e sobre o presente. O passado é o quê? As coisas que ele era. Judeu, da tribo de Benjamim, irrepreensível, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era o cara no judaísmo. Ele era o cara. Paulo, ele é tão valorizado no judaísmo que, desde pequeno, que aos Gálatas, ele vai dizer, aos que tinham a mesma idade que eu, os que eram parelhos na idade comigo, eu me sobressaía a todos. Ele vencia de todos. Ele conhecia mais, ele sabia mais, ele era mais zeloso, ele era mais piedoso, ele era tudo mais. Não havia nenhum judeu que fosse igual ao Paulo no judaísmo. Mesmo lá, mesmo no passado de Paulo, ele está dizendo, eu era mais. Eu consigo. É para jogar o joguinho de vocês? Eu ganho lá também. É isso que Paulo está dizendo. E aí, ele vai falar do pecado, do passado dele, como perda, como refúgio. É lixo. Paulo está dizendo que eu era esse religioso, eu era esse moralista, que basta achar que tu viver bem, viver certinho, seguir a risca, seguir o padrão, segue o sistema e vai estar tudo bem. Eu era esse cara aí. Eu era exatamente essa pessoa. É isso que Paulo está falando, entendeu? Eu era esse cara. Quer confiar na carne? Tudo bem, eu também posso. Eu posso, mas não é bom. Sabe por quê? Porque agora eu vi, agora eu sei. Sabe o que isso vale? Lixo. O valor disso é lixo, é nada. É coisa para cães. Por isso ele chama aqueles obreiros de cães. Só serve para cães comerem. É lixo que é jogado na rua para os cães comerem. Por isso eles são cães. Isso agrada a eles, não a nós. Para nós isso não tem valor nenhum. É isso que Paulo está dizendo. É isso que tu precisa ter em mente. E analisar a tua vida. Considerar o que tu valoriza de fato. O que tu tem valorizado. O que tu tem levado em consideração. É aquilo no que tu confia? É o teu modo de viver certinho? Eu nunca fiz mal para ninguém. Não, mas eu ajudo os necessitados. Eu faço isso, eu chego todo dia no horário no meu trabalho e na igreja. Eu nunca me atraso. Não confia nisso. É lixo. É lixo. O que Paulo está dizendo é isso. Paulo vivia tão certinho, à risca, a fé judaica, que era suficiente para ele não se meter em problemas. Ele conseguia viver direitinho, sem problemas. Só não era suficiente para botar ele no céu. Entendeu? O moralismo, a religiosidade é isso. Tu consegue viver certinho. Tu agrada aqueles que são do mesmo jeito que tu. Tu tá inserido no grupo. Tu faz parte deles. Mas não é suficiente para te botar no céu. Entendeu? É isso que Paulo está mostrando. É isso que ele está mostrando. Quando a gente se encontra de fato com aquele carpinteiro de Nazaré no nosso caminho para Damasco, tudo muda, cara. Tudo muda.
Tudo muda, os teus valores mudam, as tuas prioridades mudam, os teus afetos mudam. Tudo muda. Tudo muda. Tudo. Tu passa a considerar outras coisas. Aquilo que tu considerava, tu considera agora como lixo. Entendeu? Para a religião, há dois tipos de pessoas. Pessoas boas e pessoas más. Para o evangelho, tem pessoas más e Jesus. Para a religião, as coisas são conforme o que eu faço. É aquilo que eu faço. Para o evangelho, é sobre o que Jesus fez. Para a religião, eu confio no que eu faço. Para o evangelho, eu confio no que Jesus fez. Na religião, eu sou uma boa pessoa. No evangelho, eu sou um pecador que depende, precisa de Jesus. Na religião, eu sou santificado para ser santificado, para ser justificado. Eu tenho que viver certinho para ser aceito. Eu tenho que fazer tudo o que deve ser feito para Deus me aceitar. No evangelho, não. Eu sou justificado e por causa disso eu vivo de acordo com a fé que eu tenho. Essa vida na justiça que Paulo fala é a pessoa que foi justificada e agora essa justiça ela é expressa na forma de viver, no modo como nós vivemos. Entendeu? Na religião, os religiosos odeiam se arrepender, porque isso demonstra fraqueza. Isso demonstra que eu não sigo a risca. Isso demonstra que eu erro, que eu desvirtuo às vezes. É odiável se arrepender. No evangelho, tu precisa se arrepender e pedir perdão. Pedir perdão às vezes para um irmão. Olhar na carinha dos irmãos e dizer, me perdoa. Eu errei. Pedir perdão a Deus, Senhor. Ou, Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas. Na religião, tu vive em constante incerteza quanto à tua posição, porque se tu tem que seguir a risca, no momento que tu erra, tu já não é mais salvo. Tu errou, tu pecou, perdi minha salvação. Eu tenho que voltar a fazer tudo certinho, para agora sim eu estou salvo. Na religiosidade, tu vive de um modo que tu vive em angústia. Tu não sabe se está bem ou se está mal, e agora, saber se eu pequei ou não, saber se eu estou aceito em Deus ou não. O que eu faço? O que eu deixo de fazer? No Evangelho, Jesus já fez e nós estamos nele. Por isso, alegre-se no Senhor, ser encontrado nele. Nós estamos em Jesus, porque é tudo sobre ele. É nele, não é em nós. É Jesus. No Evangelho, nós somos salvos em Cristo. A nossa posição é em Jesus. É por isso que eu não entendo, cara, eu não consigo entender. Talvez é erro meu, não sei. Eu não consigo entender pessoas que quando se convertem, que veem a fé cristã, vêm dizendo, eu fazia e acontecia. Sabe? Pessoas que vêm, parece que está dando parece que foi um favor que fez para Jesus. Parece que Jesus olha, muito obrigado. Muito obrigado, eu precisava que tu me aceitasse. A pessoa vem, ela era ou traficante, ela era assaltante de não sei quantos bancos, sabe? Ela era, no mundo fazia e acontecia, transava por uma mulher a cada dia, ou a mulher fazia e acontecia, era independente, era isso, era aquilo. Ah, mas por que te converteu então, se tu era tudo isso, né? Pô, fez um favor, Jesus tem que ser grato a ti, apertar tua mão. Obrigado, que bom. Como eu precisei de ti. Eu não entendo pessoa que quando se converte vem dando testemunho assim, sabe? Eu fazia, eu acontecia. Paulo está mostrando como ele considera o passado dele. É assim que a gente considera o nosso passado. E veja bem, Paulo está falando de coisas que ele fazia de acordo com a lei. Estão entendendo? Ou seja, coisas boas. Não era só coisa má. Paulo seguia à risca a lei do Senhor. E mesmo isso, ele está dizendo, não valia de nada. Que eu confiava só naquilo ali. Na minha atitude com relação à lei. É isso. Por isso que eu não entendo pessoas que vêm,
Sabe? Parece que Jesus está satisfeito. Agora Jesus encontrou plena felicidade quando a pessoa se converteu. E Paulo vai mostrar o presente. Qual é o presente agora? É conhecer Cristo. O agora de Paulo é o quê? Verso 9. Verso 9, leia comigo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para Paulo agora, o que vale? O que tu quer, Paulo? Eu quero conhecer Cristo. Paulo, mas tu já conhece, tu te encontrou com ele no caminho de Damasco, o que tu quer agora? Eu quero conhecer Cristo. Tá, mas e agora? Conhecer Cristo. E ele pode viver 200 anos, e ele vai dizer, eu quero conhecer Cristo. Tu entende o valor de Cristo na vida de uma pessoa assim? O que tu quer? Eu quero é conhecer Cristo. E conhecer Cristo, na Bíblia, conhecer, tu vai saber disso. Conhecer é ter relacionamento. E não só isso, é relacionamento íntimo. Adão conheceu Eva e tiveram um filho. Tu percebe que é intimidade? Quando a Bíblia fala conhecer a Deus, é se relacionar com Ele, ter proximidade com Ele. Paulo está dizendo, eu quero conhecer, é ser cada vez mais próximo de Cristo. É isso que eu quero. Eu quero estar cada vez mais perto dele. Eu quero conhecer ele. Eu quero Jesus. Paulo quer isso. Não tem. Tu percebe que para uma pessoa assim não faz, realmente de fato é viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo respira Jesus. Como é que tu vai desviar uma pessoa dessa, oferecer coisas para ele parar? Ele é imparável. Tudo na vida dele gira em torno desse nome. Tudo para ele. Paulo podia cantar. Jesus é o centro de tudo que há. Ele podia cantar. Ele devia estar aqui cantando com a gente, porque daí ia ser verdade, de fato. Não tem nada é mais importante para ele. Percebe isso? Por isso que ele considera tudo como lixo. Aquilo que Paulo tinha só dava lucro para ele. Judeu, ok. Da descendência de Benjamim, certo. Hebreu de hebreus, ótimo, tem pedigree. No que isso beneficia? Beneficia a mim. É bom para mim. E agora Paulo está abrindo mão disso em benefício do outro. Nós vimos isso desde o início da carta. Paulo está interessado no outro. Por quê? Porque a vida em Jesus é a vida para o outro. Eu já expliquei isso para vocês aqui. A vida em Jesus é a vida voltada para o outro. Capítulo 2, verso 3 ao 5. Tende em vós o mesmo pensamento de Cristo. Né? Lembram? Versos 3 e 4. Considerar os outros superiores a si mesmo. Não buscar seus próprios interesses. Essa é a vida. A vida cristã é isso. É isso que Paulo tem hoje. Ele abriu mão de tudo que dava lucro para ele. De tudo que era para ele. Por causa de Cristo. E aí ele encontrou agora, em Cristo, um povo que pensa do mesmo jeito. Tanto que ele está preso. O preso não consegue se sustentar. Ele depende de família ou amigos. E agora esse povo envia uma oferta generosa para ele. E ele se mantém na prisão. Esse pensamento de Paulo para a igreja não é só dele para lá, não é só de cá para lá, é de lá para cá também. É mutualidade. Estou encerrando, estamos indo para o final. E Paulo diz que só Jesus justifica. Conhecer a Cristo é relacionamento pessoal, porque só nele nós temos justiça, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Tu precisa dele. Tudo que tu precisa é de Jesus. Guarda isso aqui. Não tem nada nesse mundo que tu precise a não ser Jesus. Tu não precisa, ou tu não pode dizer, eu preciso agora de um emprego melhor.
eu preciso é do fulano, eu preciso é de um filho, eu preciso é disso, eu preciso de uma carreira, eu preciso terminar meus estudos. Não! Tu precisa de Jesus. É isso que tu precisa. Amém ou não amém? Esse é o poder da sua ressurreição. Me tornar como ele. Paulo está dizendo que ele quer ser cada vez mais parecido com Jesus. O poder da sua ressurreição. Me tornar parecido com ele, me tornar como ele na sua morte. E para isso, alcançar ou sofrer, verso 10 ainda, tomar parte nos seus sofrimentos. Paulo entendeu que Jesus sofreu por causa dele. Agora não tem problema nenhum ele sofrer por causa de Jesus. Isso fará com que ele cresça. Por isso que aos Romanos ele pode escrever tranquilamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei disso. Tudo coopera. É sofrimento? Coopera para o meu bem. Que bem é esse? É me tornar parecido com Jesus. Romanos 8, 29 nos diz: conforme a imagem de Cristo. É a santificação. E isso só ocorre mediante o Espírito. O poder da sua ressurreição é o quê? Quem foi que ressuscitou Jesus? Os apóstolos vão dizer em Atos. Quem ressuscitou? O Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Eu dependo hoje do Espírito. Eu dependo disso. Quem é que santifica? O Espírito. Vamos lá de novo? O Espírito Santo. Não é pegadinha, pode falar. As pessoas ficam assim, será que... Santo. Não, é tal coisa. Diferente, né? Nada a ver. Não é pegadinha. É o Espírito Santo. Ele é que santifica. É o Espírito que ressuscitou Jesus. É disso que nós precisamos. Do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? É isso. E Paulo vai falar que isso é confiar em Deus. É o poder da fé. Ou não ser a mutilação. Não estar de acordo com o povo da mutilação. A falsa circuncisão. E o terceiro aspecto é o futuro. Nós vamos ver sermão que vem. Semana que vem. Para isso, para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas para ti. Algumas perguntas para tu dormir pensando hoje. Dorme pensando nisso aqui. Primeira coisa, qual tem sido a tua busca por alegria? O que tu pode dizer assim hoje, de forma sincera, honesta, abrir o peito e dizer, eu queria muito isso aqui. Hoje eu só queria tal coisa. O que hoje te daria alegria? O que hoje tu diria, eu preciso disso aqui. Tudo que eu quero hoje é isso. Qual tem sido a tua busca por alegria? O que te deixaria mais feliz hoje? Segundo lugar, no que você tem confiado? Tu tem confiado no teu braço? Tu tem confiado em alguma coisa que depende só de ti? No que tu tem confiado que depende só de você? É o teu viver certinho? É ter sempre um aspecto agradável, sabe? Não ofende ninguém, não fala de forma brusca, ou então está sempre se comportando, não pode aparentar para os outros, sabe? O que tu confia hoje? O que tu quer? No que tu tem confiado hoje que tu é capaz de fazer e confiar? Quer ver um exemplo? Paulo está dizendo que ele era hebreu de hebreus. Paulo está dizendo assim, ó, eu era um nacionalista. Eu era um nacionalista. Eu acho que dos que estão aqui nessa sala hoje, tá? Dos que estão aqui hoje presentes, ninguém odeia mais o PT do que eu. Se tem alguém aqui com ódio no coração, é eu. Certamente, o pastor de vocês. Ok? Mas, vocês não percebem hoje no país um crescimento animoso por nacionalismo? É só o fulano que pode resolver a situação do país.
Vocês não percebem isso? O único que resolve é Jesus. Entendeu? Não adianta, não tem que ser Bolsonaro, tem que ser, só ele pode, não. Ou, por outro lado, e os outros que confiam em ideologias, porque se está crescendo esse, o oposto geralmente também, né? São os polos, né? Já por outro lado está crescendo o quê? O pessoal do sovaco cabeludo, cabelo verde, né? Cabelo roxo. Tem que ser tolerante. Não, as minorias. Só assim a solução acontecerá. O Brasil vai melhorar. Vocês não percebem isso? As pessoas estão confiando em algo que não Jesus. No que tu está confiando? O que tu tem confiado que tu pode fazer ou deixar de fazer? Não há nada que dure diante dessa passagem aqui que nós lemos hoje, a não ser Jesus. Nada fica de pé diante disso aqui. Entendeu? Terceiro lugar. De qual religiosidade tu precisa se arrepender? Do que eu estava falando aqui hoje, do que o texto fala para nós, o que hoje tu te deu conta e tu percebeu? Eu tenho feito isso aqui. Eu sou essa pessoa. Eu preciso me arrepender disso aqui. É isso aqui que eu tenho que abrir mão. Qual religiosidade tu precisa se arrepender? Qual a lista de coisas que tu tem, que tu segue, que te tornam essa pessoa justa? Porque hoje viver justo, faz esse teste amanhã, segunda-feira, vai na rua, vai no ônibus, no trem, eu não sei como tu vai para o trabalho, mas faz esse teste. Pergunta para algumas pessoas aleatoriamente, o que para ti é viver de forma justa? Ser uma pessoa correta moralmente? As pessoas vão dizer, não fazer mal para as pessoas. Tu não se... Tem um termo agora, esqueci. Tu não te envolver, não se meter na vida do outro. Sempre tem alguma coisa que é viver justo. As pessoas sempre acham, a mente religiosa, ela acha que ela fazendo algo torna ela justa. E nós vimos que não, só Jesus é justo. Só Ele pode dar justiça a nós, nos tornar justificados. Tu entendeu? Além disso, você é cão ou é ovelha? Tu é cão ou tu é ovelha? Tu é um moralista que quer definir como as pessoas devem viver? Tu é um daqueles que dizem, não, tu tem que fazer tal coisa. Se tu fizer isso aqui, aí tu não te incomoda. Aí tu vai estar vivendo bem. Aí tu vai estar fazendo certo. Aí Deus se agrada de ti. Ou tu é ovelha? Ou então tu vai dizer, não, eu não falo isso para as pessoas. Não. Mas tu também não fala o que é correto. Veja bem, na Bíblia não tem meio termo. O muro é do diabo. Não tem meio termo na Bíblia. Ou tu fala o evangelho como deve ser, ou se tu não fala nada, tu já está servindo alguém. Tu está dando um mau ensino. Entendeu? Não existe meio termo na Bíblia. Ou tu serve a Deus, está em comunhão com Deus, está se relacionando com Jesus, tu conhece Jesus, ou tu está servindo ao diabo. Não tem meio termo. Lamento dizer, não existe meio termo. Próxima. Do que você abriu mão quando encontrou Jesus no seu caminho para Damasco? No teu caminho particular para Damasco, o que foi que tu abriu mão? Quando Paulo encontrou Jesus, quando Paulo se deu conta de que ele havia encontrado Jesus, e quem era Jesus, ele percebeu que tudo mais era lixo. E ele realmente abriu mão daquilo.
Tanto que ele se tornou o hebreu de hebreus, se tornou apóstolo aos gentios. E tu abriu mão do que por Jesus? Ou talvez diferente, né? Aqui tu tem te apegado. Penúltima. Você tem buscado mais intimidade com Jesus? Lembra que Paulo está dizendo, né? Ele quer conhecer Jesus, mas Paulo já conhecia. E ainda se ele quer conhecer Jesus. Esse conhecimento de Cristo, ele é contínuo por toda a nossa vida e pela eternidade, porque Jesus é Deus, Deus é infinito, ele é infindável, ele é eterno. Por toda a eternidade, nós seguiremos conhecendo Jesus. Nunca vai acabar. Tu entendeu? Nunca terá fim esse conhecimento de Jesus. Porque não é só um conhecimento intelectual, é relacionamento. Tu tem buscado isso? Tu tem buscado isso aqui? Olha o que fala Jeremias. Eu acho que tem aí, vai projetar aí para vocês também. Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Isso é gloriar-se em Cristo que Paulo está falando. Gloriar-se em Cristo é o quê? É conhecer, buscar conhecê-lo. E saber que eu sou o Senhor. Lembrando que o termo para Senhor no Antigo Testamento é o mesmo Kyrios, que é como Paulo chama Jesus no Novo. Então não tem, é Jesus que está sendo falado aqui. Tu tem buscado conhecê-lo cada dia mais? Como que é a tua vida devocional? Como que é a tua leitura bíblica? Tu lê a Bíblia todo dia? Vamos começar por aí? Hoje eu estava conversando com o Thiago e a Kelly estava dizendo para eles, a média do brasileiro crente é ler a Bíblia uma vez na vida. E aí, tu tá na média? Como que tá sendo para vocês? Ou tu lê um versículo, talvez na saída, saindo de casa, às pressas para ir trabalhar, tu tira lá um maná, sabe os manazinhos, aquela caixinha de promessas, tu tira, puxa, esqueci de ler a Bíblia hoje, vou ler só isso aqui. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bum, bota de volta e sai correndo. É assim? Teu devocional, teu relacionamento com Jesus, buscar conhecê-lo, é desse jeito? Como que é a tua oração? Tu ora durante o dia? Na semana? E eu falei, são perguntas para tu dormir pensando, não precisa me responder. Pensa nisso. E por último, não é uma pergunta, mas é um conselho e é uma ordem bíblica. Faça guerra contra o orgulho. Porque se na Bíblia nós temos que nos voltar para Cristo e encontrar alegria e justificação somente nele, quer dizer que não há nada em nós capaz de alguma coisa. Logo, não há motivo nenhum de orgulho em nós. Tu entendeu? Nenhum. Não há motivo nenhum de orgulho em nós. Cristão não se orgulha do seu passado, mesmo que fosse coisa boa, mesmo que fosse algo piedoso. A motivação não é correta. Tu não fazia por Jesus? Não há do que te orgulhar. Não tem. Fica de pé. Nós precisamos ter atenção aos perigos, às distrações. Nós precisamos estar atentos a tudo isso que pode nos distrair dessa jornada cristã, fazer com que a gente perca o foco, perder o ânimo, perder a alegria, essa determinação que é conhecer a Cristo. Tem muita coisa que pode nos distrair. A boa notícia é que Jesus não descuidou. Jesus veio,
Ele fez o que tinha que fazer, ele veio fazer o que ele se propôs a fazer e voltou triunfantemente para o céu. É nele que nós temos que confiar. É nele em que nós devemos buscar. Amém? Jesus foi fiel, ele não descuidou, e ele é a fonte da nossa justiça. Tu quer ser alguém justo? Tu precisa estar em Jesus. É nele que tu precisa estar. Chega de maus obreiros. Chega de confiar em distrações. Chega de falsos ensinos. Nós temos visto hoje muito ensino de maus obreiros, cães, que ensinam coisas erradas para benefício próprio, que ensinam coisas heréticas porque querem algo. Chega. Nós vamos começar mudando. Vamos começar mudando por nós. Amém? 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 É por causa disso que, querendo o Senhor, na Páscoa, nós teremos uma ordenação pastoral aqui. Pastor Daniel, querendo o Senhor, será ordenado. Que tal? Pastor Daniel, quem se alegra com isso? Nós precisamos de homens fiéis. Nós precisamos disso. A igreja conta com homens assim. Ore por ele, pela família dele. Eu disse, eu não vou ser o único aqui. Não tem como, vocês já estão me enlouquecendo assim. Estou brincando. Mas é uma alegria saber que tem mais homens assumindo isso aqui. Ombreando isso aqui. Querendo o Senhor, no final do mês, na nossa inauguração aqui, nós poderemos olhar para o Daniel, para essa carinha não tão linda, e dizer, Pastor Daniel. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos buscar alegria nele e vamos responder a esse sermão de 3 formas. Kennedy, pode ir passando já. Nós vamos responder ao sermão, a essa palavra, comungando. Todos são chamados à mesa do Senhor. Pena que nem todos querem isso. Todos são chamados à mesa do Senhor. Estar em comunhão com o Senhor. Participar do corpo e do sangue do Senhor. Você é chamado a isso. Nós vamos responder ao sermão comungando. A comunhão, a ceia. Você vai vir até aqui, pegar o pão e mergulhar numa das 2 taças. Na taça dourada tem suco. Na taça bronze tem vinho. Crianças, mulheres grávidas, abstêmios, fracos, mergulhem no vinho e participem. No suco, perdão, já estou querendo embriagar as crianças. Obrigado. Mergulha no suco e participa. Crianças é suco, tá? Os demais, peguem o pão, mergulhem no vinho e participem. Quem participa? Cristão. Cristão que está em comunhão com a igreja do Senhor. Está congregando. Cristão que faz parte do corpo de Cristo. Você ainda não congrega? Espere. Não tomou uma decisão? Espere. Não faça isso, porque você pode estar participando para a sua própria condenação, como Paulo disse. Está com a consciência tranquila, em comunhão com o Senhor? Venha, você é bem-vindo. Não precisa congregar aqui, mas congrega, você é bem-vindo. Mas venha examinando-se a si mesmo, considerando, analisando a tua vida. Veja onde está a tua consideração, o que tu considera de fato. Amém? Em segundo lugar, nós vamos responder a esse sermão ofertando. Tu está vendo, a gente está num prédio e nós temos muita coisa para fazer aqui. Quarta que vem agora de novo, os homens estarão aqui trabalhando. Nós temos a iluminação para instalar. Não vai ficar esses fios pendurados. Não vai ficar assim, nós vamos arrumar isso aqui. Cada vez que o Thiago olha para as lâmpadas, ele tem quase um mini infarto. E ele não vê a hora de botar a mão nisso e arrumar. Mas isso custa dinheiro. Além disso, nós temos coisas para arrumar para a inauguração, dia 31 de março agora. Final do mês, último domingo de março. Páscoa, maior festa cristã. É a nossa inauguração.
A partir de então, sempre o nosso aniversário será comemorado na Páscoa. Demais. Mas até lá nós temos coisas para arrumar aqui. E nós contamos com o dinheiro dos irmãos. Sim, dinheiro. Eu conto com o dinheiro de vocês e com o meu. É assim que a igreja avança. Com a oferta do povo. Certo? Ali atrás vai ter alguém com a maquininha. Eu ainda não sei. O Chico está com a maquininha ali. Você vai, se for ofertar do crédito, débito, passe ali com ele. Não é dinheiro, é como faziam os maias, não tem problema, temos o gasofilácio ali, você vai ali, oferte, deposite naquela caixa de madeira o teu dinheiro. É no Pix, tem o QR Code na parede ali, oferte de forma generosa. Amém? Eu não recebo da igreja, não é para mim que vem o dinheiro, fica tranquilo, tá? Eu não estou tão tranquilo, os boletos estão chegando, mas tu pode ficar tranquilo. Eu não recebo da igreja, esse dinheiro não é para mim. Oferte de forma generosa. E a terceira forma de responder é cantando. Paulo valorizava tanto o nome de Jesus. Olha só. Paulo foi quem escreveu, né? Que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Nós vimos aqui, Paulo valorizava Jesus pra caramba. Paulo valorizava o nome de Jesus acima de tudo. Tudo para Paulo girava em torno desse nome. E não só isso. Lembra do texto em que Paulo e Silas estão na prisão? Vocês lembram de que cidade era? Eu vou refrescar a memória de vocês. Era em Filipos. Ele havia sido preso lá na cidade dos Filipenses. Ele e Silas estão presos, acorrentados. O que eles fazem? Eles cantam. Ele está preso, ele está acorrentado e ele está cantando. Tu está livre, de mãozinha abanando, de bracinho solto. É impossível que tu não cante a Jesus. É impossível que tu não entoe louvores, que tu não erga a tua voz e cante ao Senhor Jesus, sabendo que Ele é digno do teu louvor. É impossível. O cara estava preso, amarrado pelos pés, e estava cantando. Nós temos que cantar. O mínimo, a gente tem que cantar mais alto que Paulo. Ele cantou até a cadeia estremecer e abrir tudo. Lembra? Não sei, só estou dizendo que o mínimo que tem que fazer é tremer um pouquinho a parede aqui. Então, canta alto. Quando tu sentir que a parede começou a dar uma tremidinha, aí tu pode estabilizar ali. Ok? Entendido? Vamos orar? Inclina a tua cabeça. Senhor, Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos tido a certeza, a convicção de que a nossa vida, o nosso chamado, a vocação cristã, ela é envolta em nome de Cristo, no nome de Jesus. E para isso nós temos que tomar alguns cuidados, algumas coisas intencionais em nossa vida, e nós queremos muito o Teu auxílio para isso, Senhor. Olhe para nós. Ora, meu irmão. Ora, minha irmã. Erga a tua voz. Nós queremos muito, Senhor, ser cheios do Teu Espírito e conhecer de fato o poder da ressurreição, ser moldados à imagem de Cristo, nos tornarmos parecidos com Jesus, a fim de que isso sim Te agrade. Ah, Senhor, agrada-Te de nós, fazendo-nos cada dia mais parecidos com Jesus. Não nos deixe confiar no nosso braço, na nossa capacidade, naquilo que podemos fazer ou dizer, ou não fazer ou não dizer, mas que possamos confiar unicamente em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome de Jesus eu clamo, olhe para nós, Senhor, e age em nossos corações, santifica-nos à medida da Tua palavra, em nome de Jesus.